Olá, eu sou o professor Antônio Pantoja, faço parte da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Mais uma vez estamos aqui para trabalhar agora o nosso concurso da Polícia Militar de Sergipe. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer de verdade pelas mensagens, lembrando que o concurso anterior foi um concurso extremamente corrido, curto tempo, muito conteúdo. Mesmo assim, missão dada, missão cumprida. Também gostaria de dizer que o curso anterior foi um curso onde nós conseguimos ter um bom êxito e também nós temos que agradecer para a banca, sim, temos que agradecer para a IBFC, porque nós tivemos uma prova tranquila, uma prova em que os alunos não reclamaram tanto. É muito bom, de verdade, é muito bom quando a banca ela não inventa. Nós estamos agora para a Polícia Militar de Sergipe e continuamos com a banca IBFC. Sorte, ela existe para aqueles que são competentes. E nós estamos tendo sorte mais uma vez, eu e você que está me assistindo. Por quê? Primeiro, porque nós temos a mesma banca que já estamos acostumados do concurso anterior. Segundo, se você perceber, o item conhecimentos gerais está extremamente enxuto. Este concurso não é um concurso tão apertado quanto o concurso anterior e nós vamos ter um tempo maior, sem correria, de fixar e exercitar o conteúdo. Muito bem, nós vamos trabalhar com História de Sergipe, mas sempre eu peço para vocês que quando você vai ler o conteúdo, quando você vai assistir qualquer videoaula, e sempre que nós assistimos as videoaulas, isso nos faz lembrar que geralmente os concursos eles colocam História da Bahia, História da Paraíba, História do Maranhão, e agora nós temos em conhecimento geral uma parte de História do Estado de Sergipe. É fundamental a gente entender que todo esse conteúdo que eu citei para vocês está inserido em História do Brasil. E aí vai a dica, aí vai o pedido. Antes de você se mergulhar enquanto conteúdo, que você, por favor, dê uma lida geral na questão da História do Brasil. Por exemplo, qualquer professor que for falar sobre a história de Sergipe vai ter que falar sobre a chegada dos portugueses, vai ter que falar sobre as capitanias hereditárias, vai ter que falar dos holandeses, vai falar dos franceses, vai falar da União Ibérica e geralmente a gente aqui, quando vai aprofundar isso, a moçada logo reclama, você está indo muito lento, está levando muito tempo para chegar onde eu quero. Mas lembra que quando nós estamos gravando essa videoaula, nós estamos pensando nos mais variados tipos de alunos. Alguns alunos já estão bem adiantados, já leram, isto aqui vai valer como revisão, mas alguns alunos têm a videoaula como conteúdo principal. Então, o que eu peço para vocês? Que vocês entendam que nós temos a história do Brasil e a história da formação do Estado Territorial de Sergipe está inserido na história do Brasil. Vamos lá, Pantoja, não perde muito tempo. Formação territorial de Sergipe. Sempre quando nós pegamos o edital, nós temos que ter muito cuidado ao ler este edital. E aí nós temos um item que é Formação Territorial de Sergipe. Posso trabalhar numa análise histórica, mas eu também não posso esquecer a análise da geografia, porque você não tem história e geografia, você vai ter conhecimentos gerais. Isto é muito importante. Muito bem, vamos começar logo para não perder tempo, moçada. Nós temos aqui um mapa. E este mapa aqui não é o mapa do Brasil. Por que não é o mapa do Brasil? Porque eu estou antes de 1500. E antes de 1500 não existe Brasil. Se antes de 1500 não existe Brasil, o que existe aqui? Aqui nós temos um território e este território pertencia a várias nações. E essas nações, elas possuíam língua,
essas nações elas possuíam costume, essas nações elas possuíam tradição. Então, antes da chegada dos europeus, antes da chegada dos franceses, dos portugueses, este território aqui, ele não poderia ser chamado de Brasil. E neste território eu tenho várias nações: Tupinambá, Tremembé, Potiguara, Tabajara, Caeté, Tupinambá, Tupiniquim, Aimoré, Goitacás. O que interessa para nós? Na época do descobrimento, as terras do atual estado de Sergipe eram habitadas por várias nações indígenas. Aí nós vamos destacar entre essas nações os Tupinambás e os Caetés. Aí quando você pega o mapa das capitanias hereditárias, eu vou trabalhar muito com esse mapa, você vai perceber justamente que esta região aqui é uma região habitada por dois povos, e esses dois povos são os Tupinambás e Caetés, que mais tarde você vai ter a formação do atual estado de Sergipe. Atenção, neste local tinham cerca de 30 aldeias, ambas pertencentes ao grupo Tupi, que pode ser dividido dessa forma: na faixa do litoral sergipano, os Tupinambás; ao sul do estado, os Cariris; ao norte de Sergipe, próximo do Rio São Francisco, Baiamê, Caxagô, Catu, Chocó, Romari, Aramuru e Carapotó. Desses todos povos, os únicos que ainda existem são os Chocó. É importante você perceber que quando nós trabalhamos o edital, ele não especifica que eu tenho que trabalhar quais foram as tribos, em que período. Eu estou colocando isto aqui de verdade, moçada, por um descarrego, né, de consciência. Então, vamos adiantar. No primeiro momento, vocês já viram que antes dos europeus chegarem aqui, o Brasil já era habitado. E esses povos, essas nações, possuíam costumes, possuíam cultura, possuíam língua. O que interessa para nós? Que a partir de 1500, os portugueses chegaram ao Brasil. Acontece que os portugueses, quando chegam em 1500, eles vieram para quê? Eles vieram apenas para tomar posse, para dizer que esta área pertencia a Portugal. Não esqueça que antes de 1500, portugueses e espanhóis, eles já tinham dividido o que você chama hoje de América, através do Tratado de Tordesilhas. Antes de chegarem aqui, este local já tinha sido repartido entre portugueses e espanhóis. Ingleses e franceses, eles não aceitam a convenção, o Tratado de Tordesilhas, e por não respeitarem, ingleses e franceses vão visitar constantemente o litoral. Sempre as literaturas, os livros vão colocar que os franceses possuíam uma relação melhor do que os portugueses, que os franceses vão trabalhar com a relação de escambo e os franceses vão aproveitar a ausência portuguesa para se fixar em determinadas regiões. E uma dessas regiões em que os franceses vão se fixar é justamente as regiões que ainda você não tinha, principalmente o quê? A criação de determinadas culturas. E uma das culturas mais importantes que você já viu, você já leu isto, seria a economia do açúcar. Então, vamos lembrar. Antes de 1500, nós temos o quê? Os povos que aqui viviam. A partir de 1500, portugueses vieram para cá. No primeiro momento, os portugueses vão ter interesse em colonizar o Brasil? Não tiveram. Como os portugueses não tiveram interesse em colonizar o Brasil, os franceses vão se aproveitar e vão se fixar em determinadas regiões. A maioria dos livros, a maioria dos textos mostra que, a partir de 1530, por vários motivos, a crise europeia, por vários motivos, as invasões dos franceses, por vários motivos, a necessidade de ocupar a região, os portugueses resolvem vir para cá.
Mas no momento que o Estado português resolve vir para cá, qual é o problema? O Estado português, ele não tem condições do Estado investir na ocupação. E aí você já viu a criação das chamadas capitanias hereditárias. Também você já estudou várias vezes que dessas capitanias, poucos donatários vieram para o Brasil, poucos donatários investiram no Brasil. Dessas capitanias, você vai ter as que irão prosperar, principalmente aquelas que irão produzir o açúcar. E é isso que vai interessar para nós. No momento em que eu tenho a ocupação de determinadas capitanias, no momento que eu tenho a ocupação de determinados locais do litoral brasileiro, você vai ter a capitania de Pernambuco e a capitania da Bahia de Todos os Santos. Qual é o problema? Que essas duas capitanias, elas estão produzindo açúcar, que essas duas capitanias, elas precisavam se comunicar. E nem sempre a comunicação via naval era aquela que era mais barata, era aquela que era mais rápida. E o que é que eu preciso? Eu preciso estabelecer uma comunicação mais rápida entre quem? Entre Pernambuco e Bahia. E esta comunicação mais rápida seria via território. E é isso que é importante para nós. Para eu sair da Bahia e até Pernambuco, eu vou ter que passar pelos índios, que muitos, entre aspas, eram hostis. Vamos parar. Os portugueses vieram para o Brasil. Os portugueses escravizaram os índios. Os portugueses expulsaram os índios do local que eles viviam. E você ainda lê que o índio é hostil? Mas tudo bem. O que interessa para nós? Os portugueses precisavam estabelecer uma comunicação entre a capitania da Bahia de Todos os Santos e aonde mais, moçada? Pernambuco. Eu preciso de quê? Eu preciso criar uma rota segura. Para eu ter uma rota segura, é necessário ocupar determinada região. E aí você vai ter a preocupação em ocupar uma região que possuíam várias aldeias, que eram hostis aos portugueses, mas também, principalmente, o que, pessoal? Expulsar os franceses. Então, a ocupação, o povoamento, a colonização do que você chama do atual estado de Sergipe ocorreu por quê? Por uma questão estratégica, por uma questão econômica. Valeu, moçada? Vamos lá. A colonização do atual estado de Sergipe teve início na segunda metade do século XVI, quando ali começaram a chegar navios franceses cujos tripulantes trocavam objetos diversos por pau-brasil, algodão e pimenta da terra. Os portugueses, quando se dirigiam à Bahia, também aportavam frequentemente na enseada do Rio Real. O que interessa para nós? Nós já vimos que no momento que os portugueses chegam, que os portugueses se estabelecem, qual é o recado que eles têm? Não estamos sós. Quem é que está aqui? Os franceses. E os franceses já possuíam um mecanismo, os portugueses já possuíam uma relação muito melhor com os habitantes que aqui viviam. Ok, moçada? Com a chegada dos colonizadores no Brasil, nova territorialidade passam a ser formadas, pois a conquista e a ocupação de novas áreas leva ao surgimento de povoações em áreas estratégicas para garantir a consolidação do poder lusitano. A conquista das terras onde hoje é Sergipe. É a segunda ou a terceira vez que eu falo para vocês que é isso que a prova vai pedir. A ocupação, a consolidação do território que hoje nós chamamos de Sergipe ocorreu porque eu preciso conquistar esta região por uma questão estratégica. Eu preciso povoar essa região porque eu preciso comunicar a capitania de Bahia de Todos os Santos com a capitania de Pernambuco. E aí
em algumas provas, né? Nós sempre temos um mapa, mas você não fica muito preocupado, porque sempre quando vem um mapa e a gente naquele nervosismo, a gente não olha, tem a legenda. E aí você já viu em outras videoaulas, né? Nós estamos aqui para lá de 1530, nós já temos aqui a questão do Tratado de Tordesilhas, nós temos as chamadas capitanias hereditárias e aquilo que eu falei para vocês. Eu já tenho o estabelecimento de duas capitanias que prosperaram e que produziam o açúcar. O que eu coloquei para vocês que eu preciso estabelecer esta ligação. E você vai perceber que para estabelecer esta localização é necessário o quê? Povoar justamente essa região. Para eu povoar essa região é necessário 1. Expulsar os índios, 2. Expulsar os franceses. Eu estou batendo nisso porque se vier uma questão nesse sentido, é o que vai levar um pouquinho mais de dificuldade. Vamos lá, moçada? Atenção! Quais são os fatores que levam à nossa colonização? Primeiro, havia uma necessidade estratégica. 2. Nós precisamos garantir a posse das terras ainda desocupadas pelos portugueses. Solucionar o problema de comunicação entre a capitania de Todos os Santos e a de Pernambuco. Preencher o vazio ocupacional representa o quê? Um perigo. Um perigo porque outras pessoas podem ir para lá e os franceses continuam contrabandeando. Lembrando também, quando os negros fugiam, eles fugiam para determinadas regiões que não eram ocupadas. Então, eu também preciso preencher este vazio justamente para evitar o quê? A fuga dos negros. Um outro item fundamental é que isso vai servir de exemplo para as outras nações indígenas. O vazio ocupacional representava um perigo duplo para a coroa portuguesa. 1. Servia de abrigo para negros fugidos e índios ainda não catequizados. 2. Local bastante explorado pelos franceses para extração de madeira nobre que comercializavam com os índios naquela região. E aí, meninos, sem perder muito tempo, né? Tempo para você é dinheiro, nós vamos também identificar o que pode vir direto na tua prova. O que interessa para nós, tudo que eu coloquei em vermelho é aquilo que tem que ser grifado, aquilo que você tem que voltar algumas vezes. A partir de 1575, os jesuítas chegam ao território numa primeira tentativa, sem resultado de catequizar os índios. Lembrando, tá, que em determinado momento da história portuguesa, nós vamos ter uma preocupação de ocupar o território brasileiro. E uma das primeiras questões de ocupar esse território vai ser levantada pelos jesuítas. Eu sempre falo para vocês que se você pegar as missões jesuíticas, os jesuítas, eles ocuparam de uma forma muito rápida o território brasileiro antes mesmo dos portugueses. Ok? O que interessa para nós? Eles não tiveram sucesso. Fundaram a aldeia de São Tomé no povoado de Santa Luzia. Inicia-se então uma série de batalhas pela posse da terra, terminando em 1590. Esta data é importante. Por quê? Porque no momento que eu tenho essas batalhas, eu vou ter a conquista do território por Cristóvão de Barros. Se eu tivesse que investir, seria justamente nesse lado aqui. Aonde nós vamos bater em qualquer questão? Vamos lembrar que é a partir de 1590 que finalmente nós conseguimos vencer os nossos inimigos e é a partir de 1590 que o território será ocupado. Ocupado por quem? Por Cristóvão de Barros. Importante, moçada, Cristóvão de Barros funda a capitania de Sergipe del Rei,
assim denominada para distinguir de Sergipe do Conde, no recôncavo baiano. Constrói um fortim e funda o Arraial de São Cristóvão, próximo ao rio Procim, e concede sesmarias a inúmeros companheiros de luta. Então, nós temos que dizer que é a partir de 1590 que foi consolidada a ocupação deste território. Consolidada justamente por quem? Por Cristóvão de Barros. Muito mais porque o Cristóvão de Barros, o que é que ele vai fazer? Ele vai doar determinadas terras. Essas terras doadas nós chamamos de sesmarias. E é a partir desse momento que este território passa de fato a ser ocupado pelos portugueses. Esse território já tinha sido ocupado antes? Sim, parte pelos franceses e parte pelas nações indígenas, ok? E aí, sempre, tá? Quando nós trabalhamos com mapa, é muito mais para fixar. Mas olha bem aqui a legenda. Não vamos esquecer que eu estava batendo com vocês o quê? Que a necessidade de ocupar essa região era justamente para estabelecer uma rota segura entre quem? Pernambuco e Bahia. E a partir do momento que eu tenho esse estabelecimento, esta região agora vai passar a produzir. No primeiro momento, nós podemos extrair o pau-brasil? Sim. No segundo momento, nós vamos trabalhar com o cultivo da cana e produção de açúcar. E aí, depois, nós vamos trabalhar com a criação de gado. Não esqueça que a criação de gado, no primeiro momento, era no litoral nordestino e depois essa criação de gado, ela obrigatoriamente será estimulada para o interior. Vamos lá, moçada? Aí, você já sabe que eu sempre uso aquela frase, vamos dar aquele pause, e aí é um exercício muito mais seu, ok? Aqui eu tenho as capitanias hereditárias e eu posso criar para vocês uma questão onde eu vou trabalhar com esses dois mapas. Lembrando que aqui eu tenho um mapa e eu estou justamente colocando algo que você sempre tem que observar. Quando a questão ela vem com texto, é porque essa questão ela está cobrando uma habilidade sua, que é interpretar. Às vezes o aluno, e nós somos culpados, trabalhamos muito com conteúdo. Conteúdo você já leu, conteúdo você já assistiu quantas videoaulas, mas é necessário você exercitar o quê? Olha, dois mapas iguais. Opa, neste mapa aqui eu estou dizendo, ó, 1534 até 1536. Se você observar o outro mapa, nós temos algo que não tinha antes. Justamente é o que? São Cristóvão. Porque você viu comigo no slide anterior que eu tenho a ocupação desta região a partir de quando, moçada? A partir de 1590. Ok? Evolução da capitania, moçada. Anos depois, o Arraial ele vai se tornar uma vila e passa a ser chamado de Cidade de São Cristóvão. Com a saída de Cristóvão de Barros do território, Tomé Rocha passa a administrá-lo e inicia a criação de gado e a plantação de cana-de-açúcar. O gado passa a dominar o território e vão surgir muitos currais de onde saem os bois para o abate na Bahia. Fato fundamental. Lembrem que eu disse que esse conteúdo ele é ao mesmo tempo de história como de geografia. Ele nem é de história nem de geografia, ele é dos dois. Primeiro item que você tem que lembrar, que no momento em que os portugueses passaram a ocupar o Brasil, a ocupação do Brasil ela se dá por onde? Pelo litoral. Em algumas regiões, a ocupação ela somente se deu no litoral. E por que nesta capitania vai ser diferente? Já mostramos que nós vamos produzir o quê? O açúcar. A questão é que no momento em que eu estou produzindo açúcar, outras regiões produzem.
É justamente neste período que alguns fazendeiros terão uma sacada. Qual é? Era extremamente complicado trazer o gado pelos navios. A população que já vivia no Brasil necessitava da carne. Mas não é apenas a carne, eu preciso do couro e de tudo aquilo que eu vou aproveitar do gado. É a partir deste momento que alguns fazendeiros passam a criar o gado. Lembrando que este gado é criado de forma extensiva. E se esse gado é criado de forma extensiva, ele está sendo criado solto. No momento em que este gado, através do olfato, sente o doce da cana, ele vai invadir os canaviais. Nós não temos tempo, mas serão vários conflitos entre justamente os donos de canaviais com os produtores de gado. É aí que o governo português intervém e obriga que o gado seja criado no interior. Ou seja, de uma forma que não foi planejada, você vai ter do litoral para o interior a ocupação da capitania. E o que é mais importante, no momento em que você vai ter a produção de gado, isso vai chamar a atenção de quem? Da Bahia. Isto vai chamar a atenção de quem? De Pernambuco. E aí eu vou ter vários fazendeiros ou vão criar gado ou vão comprar os derivados deste gado. Então, a importância de Sergipe vai se dando justamente por esta produção que as outras áreas não estavam produzindo. Valeu, moçada? Repetindo aqui, com a saída de Cristóvão de Barros do território, Tomé da Rocha passa a administrá-lo e inicia a criação de gado e a plantação de cana-de-açúcar. O gado passa a dominar o território, surgem muitos currais, de onde saem os bois para o abate na Bahia. Eu vou ter rotas, eu vou ter estradas. O caminho que liga Sergipe à Bahia e por onde passam as boiadas passa a ser conhecido como Estrada da Boiada. E abaixo do São Francisco, o do Rio de Currais. Isto é fundamental para a gente entender a ocupação do território. Os ricos de Salvador compram terras na nova capitania e para lá mandam suas cabeças de gado. Ou seja, você vai ter a efervescência do comércio. E conforme eu disse para vocês, quando nós olhamos para o gado, você não está olhando apenas para a carne vermelha. Você vai ter toda uma produção a partir do momento que esse animal ele foi abatido. E aí você vai ter uma efervescência comercial. A cana-de-açúcar também se desenvolve, principalmente no Vale do Contiguiba, e chegam negros trazidos da África para trabalhar como escravos. Vocês já estudaram em vários momentos que no primeiro momento da ocupação do território brasileiro é utilizado o escravo indígena. Tirem, porque eu já vi muitos textos, livros, às vezes na pressa a gente fala, né? Porque os índios não se habituaram à escravidão. Ninguém se habitua à escravidão. Importa para nós que no primeiro momento a mão de obra foi indígena? Sim. Por que a mão de obra deixou de ser indígena? Porque os índios não eram lucrativos para o Estado português. Porque havia uma dificuldade muito grande de quê, pessoal? De capturar esses índios. E eu, no momento que estou produzindo açúcar, eu preciso de uma quantidade sempre de mão de obra fixa, constante. E nem sempre eu vou ter essa quantidade quando era o indígena. Lembrando também que no momento em que eu tenho o aumento, da vinda desses negros para cá, eu vou necessitar de uma quantidade maior de que também de alimentação. A cana-de-açúcar também se desenvolve, principalmente no Vale do Cotinguiba, e chegam negros trazidos da África para trabalhar como escravo. Outras vilas foram fundadas nas regiões do Rio Real e do Rio Piauí, ao sul do estado e nas terras banhadas pelo Vaza Barris, Cotinguiba, Rio Sergipe e o norte do estado. O que vai interessar para nós?
você já percebeu que no primeiro momento nós vamos ter o quê? A ocupação dessa região. E a ocupação dessa região se deu por diversos motivos. Expulsar os índios, expulsar os franceses e ter uma ocupação daquele espaço chamado espaço vazio. O que interessa para nós? Que nesse primeiro momento você vai ter o desenvolvimento da região. Qual foi o problema? Em determinado momento da história do Brasil, você vai ter a chamada União Ibérica. E no momento que nós temos a União Ibérica, o rei de Portugal será o rei da Espanha, chamado Filipe II. Jogo rápido. Filipe II tinha problema com os holandeses. E o rei Filipe II vai proibir as relações comerciais Holanda-Brasil. Holandeses se relacionavam com o comércio português. Holandeses trabalhavam com a economia do açúcar. E o que interessa para nós? Os holandeses não vão aceitar a proibição. E daí, Pantoja, os holandeses invadiram o Brasil. Iniciaram pela Bahia, não obtiveram sucesso, passaram para Pernambuco e depois que ocupam Pernambuco, de uma forma sucessiva, irão invadir todo o território nordestino. Por que o nordestino? Porque os holandeses estavam interessados na produção de quê? Na produção de açúcar. E neste caso, Sergipe também será envolvido. O que interessa para nós? No período em que os holandeses invadem o Nordeste brasileiro, a resistência será muito forte. E nesta resistência muito forte, vários engenhos serão destruídos, várias cidades que não se renderam aos holandeses serão incendiadas. O que vai interessar para nós? Os holandeses são expulsos? São. Mas os holandeses, quando são expulsos, entre aspas, levam a nossa tecnologia. Os holandeses, quando são expulsos, recebem uma indenização para aceitarem ser expulsos, por isso que eu coloco entre aspas. Quando os holandeses saem do Brasil, já sabem produzir o açúcar, eles possuem a técnica de refinamento e vão distribuir para o mundo. E o que acontece? A maioria das áreas que estavam sob o controle holandês estão destruídas. A economia em frangalhos. O que acontece? Acontece que tanto Bahia quanto Pernambuco vão se utilizar do seu poder para explorar essas regiões. Isto aconteceu com Sergipe. Ok? Então vamos lá, moçada. Aqui, mais uma vez, nós temos um mapa e sempre que eu coloco um mapa é para você dar aquele pause e para você se fixar. Lembra que uma das melhores memórias que nós temos é aquela memória fotográfica. Então, sempre você vai dar um pause, que aí na hora a gente, sempre tem para guardar esse conteúdo. Em 1637, os holandeses ocupam e incendeiam a cidade de São Cristóvão. Em 1645, as terras são recuperadas pelos portugueses. Qual é o problema? As terras estavam devastadas e arrasadas. Leva muito tempo e o governo português ele não joga um dinheiro sequer para que essas regiões possam se recuperar. Aos poucos, o território volta a povoar-se e a cultura canavieira e a criação de gado reinicia o seu desenvolvimento. Qual é o problema? O problema é que no momento em que essa região ela foi invadida pelos holandeses e depois dos holandeses, entre aspas, são expulsos, ela vai se reerguer, mas não da forma como era antes. E aí você vai ter uma série de conflitos internos pelo poder. Em 1696 é criada a comarca de Sergipe, separada da capitania da Bahia de Todos os Santos. É a primeira tentativa de uma independência de fato. Em 1759, os jesuítas são expulsos do território, deixando para trás
a base da formação religiosa e do ensino, e belos exemplares da arquitetura religiosa. Mais uma vez que eu pedi para vocês lá no início, né? Quando nós estivermos trabalhando esse conteúdo, é necessário que você tenha uma leitura da história como um todo. Vamos lembrar que no primeiro momento a economia portuguesa era uma economia tranquila. Vocês já viram que ocorreu a chamada União Ibérica, e a União Ibérica foi desastrosa para o governo português. Quando os holandeses foram expulsos, o governo português está ainda, né, se reerguendo, perdeu várias regiões. Você vai ter o Brasil numa crise do açúcar. O governo português tenta incentivar e finalmente encontraram o ouro. E o que vai interessar para nós? O ouro que o Brasil produz não é o suficiente para sustentar Portugal. Por quê? Porque Portugal já é como se fosse uma colônia inglesa. A Inglaterra estava forte, a Inglaterra estava produzindo manufaturas e a economia portuguesa não conseguia se livrar da economia inglesa. É neste período que o rei de Portugal reconhece: sou incompetente, e ele vai nomear o Marquês de Pombal como seu super-ministro. É o que interessa agora para nós. E o Marquês de Pombal, ele olha para o Brasil. E o Marquês de Pombal, quando olha para o Brasil, ele diz: o Brasil não está sendo explorado como deveria. E aí, ele vai simplesmente acabar com as capitanias hereditárias. O Marquês de Pombal, ele vai criar um monopólio extremamente rígido, extremamente forte e muito mais. Ele olha para a Igreja Católica e vê que a Igreja ela estava intervindo em algo que não entendia, que era na economia. Marquês de Pombal olha para os jesuítas que estavam no Brasil, explorando os índios, enriquecendo a Igreja Católica, e não ia nada para o governo português. O Marquês de Pombal vai expulsar os jesuítas. Neste momento, quando os jesuítas são expulsos, algumas áreas produtoras ficarão nas mãos dos portugueses, ok? Em 1763, Sergipe é novamente anexado à capitania de Todos os Santos, tornando-se responsável por 1/3 da produção açucareira baiana da época, além de fornecer couro, tabaco, algodão e farinha de mandioca. Isto está justamente no contexto do período pombalino. Lembra que o período pombalino é um período de centralização econômica. O Marquês de Pombal, ele afirmava que o Brasil precisava de uma fiscalização muito mais rigorosa. E é justamente nesse período que ele vai criar o sistema de capitanias, ou melhor, de companhias privilegiadas. Não te preocupa que nós vamos ter uma videoaula falando sobre economia. E quando eu trabalhar essa videoaula sobre economia, eu vou detalhar muito mais esse período. Em 1820, a capitania se separa definitivamente da Bahia e, após a independência, se torna província, tendo como capital a vila de São Cristóvão. O que eu quero estabelecer aqui com vocês? Eu quero estabelecer com vocês que a nossa aula de hoje, na verdade, é uma revisão. Na verdade, é abordar os pontos principais. O que interessa para nós? Que a cada videoaula que eu vier com vocês, e eu vou retornar, porque agora nós temos mais tempo. No último concurso nós não tínhamos tempo. Nós vamos ter condições de oferecer outros conteúdos. Valeu, moçada? Vamos lembrar, tá? Que mesmo com um tempo curtíssimo, nós fizemos um trabalho a contento. E isto ficou muito claro quando os nossos alunos saíram da prova. Vamos lá, moçada. Se você quer participar da loja do concurseiro, se você quer ser mais um soldado, faça conosco o nosso curso online, Soldado PM. Vamos lá.
Investimento, pessoal, R$ 277. Por que eu estou falando investimento? Investimento é aquilo que você vai ter um retorno futuro. O que é que nós estamos oferecendo para vocês? Videoaulas de teoria e exercício. 2 simulados com questões inéditas, modelo IBFC, revisão de véspera online. Essa revisão de véspera, por exemplo, no concurso anterior, eu coloquei pelo menos mais 6 ou 8 itens a mais. Eu trabalhei para mais de 35 minutos de revisão a mais. Mas apostila em PDF. Fica conosco, moço. Muito obrigado e nós vamos vencer. Valeu, moçada!